Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. E hoje quem é o entrevistado? Clemente, bom dia. Bom dia a todos os amigos da PAN. Hoje é o especial Falando de Negócios porque o entrevistado sou Joe. É uma auto-entrevista praticamente, você acredita nisso? Eu acredito, é bacana isso, porque as pessoas entenderem como é que isso surgiu. Acho bacana informar também, porque está aqui há quanto tempo já, Danilo? Exatamente, a gente está indo para... Hoje estamos há 140 dias no ar, né? 140 terças-feiras. 140 falando de negócios. Exato, foram 10 episódios especiais na pandemia e mais 130 falando de negócios. Ou seja, 3 anos ou mais. 3 já, anos né? e meio. Tem os breaks aí de temporadas, mas é isso aí. Ô Danilo, fala para o nosso ouvinte, como é que surgiu essa ideia do Falando de Negócios e sua importância para a região, principalmente? Clemente, meados de 2020, começo de 2020, eu, junto com um grupo de empresários aqui da região, a gente criou o GEL, que era um grupo de jovens empresários, empreendedores e líderes. Era um movimento, na verdade, para a gente discutir pautas importantes da cidade, pautas comerciais, sociais, de empreendedorismo. E foi nessa oportunidade que eu conheci o Rodrigo, o diretor executivo aqui da PAN, e a gente conversando, entendemos que a nossa região faltava conteúdo sobre negócio, sobre empreendedorismo, que os veículos regionais ainda não tinham um programa com essa intenção, né? Tinha muito entretenimento, tinha outros tipos de programa, mas de negócios não tinha nenhum. E a nossa pauta era muito essa, de fazer a pessoa acreditar no empreendedorismo, mostrar que tem empresários bons aqui na região fazendo acontecer em nível, às vezes, mundial, né? Na região, né? E como tem, né? E como a gente já recebeu tanta Sim. gente aqui, né? Que nos surpreendeu muitas vezes com negócios. E a ideia era essa, era trazer para um ambiente qualificado, para uma audiência tão grande como a nossa nesse horário, que na região tem sim como fazer diferente e tem muita gente boa trabalhando. Giovana. Bom dia, Danilo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma curiosidade que eu tenho desde que a gente começou. Eu sei a sua história, mas tem muita gente que, né, te ouve todas as terças-feiras e não sabe qual é a sua história. Eu queria saber como que você decidiu, né? Hoje você é diretor da LogMed. Como é que foi essa entrada no mundo do empreendedorismo? Giovana, eu sou joseense, né, na verdade. Morei um tempo em São Paulo, carreira por lá. Quando eu retorno a São José dos Campos, o grupo, né, a LogMed, ela faz parte de um grupo de empresas, cuja algumas dessas empresas são familiares, né, e aí ali eu vi na oportunidade desse grupo de empresas a LogMed, que era uma empresa há 10 anos atrás, 9 anos atrás, ainda incipiente, estava em processo de crescimento, e aí eu vou para a LogMed junto com o Ricardo Caldi. O que ela faz? A LogMed é um operador logístico, só que é especializado na área da saúde, e dentro da área da saúde a gente ainda é especializado na área médico-hospitalar, ou seja, a LogMed ela amarra todo o processo entre indústria, hospital e convênio. Então, se você for fazer uma cirurgia amanhã no hospital, seja ela de ortopedia, cardíaca, neuro, urologia, tem que chegar um produto lá, ou um equipamento super especializado para o seu caso. Muitas vezes essa cirurgia pode ser de urgência e a LogMed é quem vai prover esse nível de serviço do produto chegar com qualidade e a tempo da cirurgia, e outros serviços que o hospital demanda, como gestão dos estoques que estão lá dentro, que os estoques nos hospitais, para quem não sabe, os estoques cirúrgicos não são do hospital, são da indústria. A indústria consigna dentro do hospital. E aí ela precisa ter esse controle do que foi usado e do que não foi para fazer a reposição, para fazer o faturamento. E se perdem milhões de reais com ineficiência de estoques consignados. Então a gente também faz essa gestão de equipamento sensível. A gente está falando num mercado que já mudou e vai mudar muito, né? A robótica hoje é o top da tecnologia. A gente está falando aí de robôs de 2 milhões a 10 milhões de reais. Você tem que transportar isso de uma maneira correta, né, para evitar qualquer tipo de avaria, e não é qualquer transportadora, não é qualquer empresa de logística que faz isso. Então a gente é bem nichado, e nesse nicho há 10 anos a gente vem construindo uma logística bem legal, bem específica para esse setor. E o interessante é que não é só um hospital, né? São, como você disse aí, né? São vários hospitais, né? Hoje, eu estava até levantando isso esses dias. Hoje a gente já atende, só de contagem de consignado, 550 hospitais. E eu acho que CEPs a gente entregou em mais de 2 mil. Porque daí você vai ter clínica de hemodiálise, tudo junto, né?
O interessante é que o Sudeste e o Sul, obviamente, eles concentram ainda a maior parte dos hospitais e dos procedimentos cirúrgicos. Mas em outros estados, agora você também tem um polo importante. Então, antigamente, a pessoa do Nordeste, do Norte, vinha para São Paulo se tratar no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Hoje não, hoje você tem bons centros de excelência nesses estados e a pessoa pode se tratar perto de casa. Então, a gente tem que levar o produto até lá, né? Você estava falando, daí quando você voltou para São José dos Campos, né, você estava em São Paulo. Aí eu comecei a trabalhar, né, na holding familiar. E na LogMed eu vi uma oportunidade maior, porque era uma empresa ainda incipiente, em crescimento, onde eu acreditava que eu podia fazer mais a diferença, né? Tinha mais espaço. E estou aí há 9 anos, junto com o meu sócio Ricardo Caldi, né? A gente toca aí a empresa junto. E hoje eu sou muito feliz de falar que em 9 anos a LogMed sempre cresceu. Passamos por períodos difíceis, né? Como a pandemia, por exemplo. Mas a gente sempre conseguiu crescer porque... É algo que eu falo aqui, né, quando a gente entrevista os empreendedores, é foco. Né? Então, muitas vezes apareceu grandes oportunidades para a gente transportar, armazenar, fazer gestão de outros equipamentos, outros produtos. Mas se não é da área da saúde, a gente não faz. Porque a gente tem que proteger e focar no que a gente é bom. No caso aí, quando se leva uma cadeirada, por exemplo, parafusa a cadeira é mais fácil, né? Então, ele foi lá parar no hospital, Sim. Provavelmente algum equipamento que ele utilizou, a gente entregou lá. Danilo, dessas entrevistas que você fez aqui na rádio, ao longo dessas 140 entrevistas, como te chamou a atenção? O que abriu, por exemplo, um outro horizonte? Aconteceu isso ou não? Clemente, isso é muito interessante, né? Porque aqui eu estou há 3 anos e meio, eu tenho outras iniciativas na mídia, na internet. E sabe o que mais me chama a atenção? Todo mundo que sentou aqui ou que eu tive a oportunidade de conversar em outros canais, todo mundo que em algum momento falou de atendimento ao cliente são as pessoas que tinham os negócios mais prósperos ou aquela paixão maior. Todo mundo que em algum momento falou assim, não, o cliente é minha principal razão de ser. Meu atendimento ao cliente é inegociável. E você vê muito isso no comércio. Pessoas que sentaram aqui que têm comércio falam assim, não, o meu cliente, eu posso nem ter o melhor preço, mas eu faço um atendimento customizado. Eu sei exatamente o que o Clemente quer, quem é a família dele, o que ele quer comprar, eu sei o que ofertar para ele no mês que vem. Né? Então, o atendimento ao cliente... Ele é o que faz a diferença e eu tenho escrito sobre isso. Eu acho que a gente, por mais que a gente tenha colocado muita tecnologia hoje no nosso negócio, a gente vive uma crise na era da experiência do cliente. Porque o pessoal fica entupindo de coisa, né? Coloca muita tecnologia que, em vez de trazer inovação, traz transtorno. Né? O Nizam Guanais acabou de escrever, inclusive, acho que 15 dias atrás, eu até repostei um artigo falando isso, sobre as inovações inúteis que acontecem e atrapalham. Então, por exemplo, você vai numa reunião corporativa, e aí você vai fazer o cadastro na recepção lá embaixo. Em alguns prédios, principalmente em São Paulo, de alto padrão, você não faz mais na recepção. Você tem que fazer um QR Code, aí você fica lá num totem. Se você está sem celular, se você está sem bateria, se você não sabe mexer no totem, uma pessoa talvez ali, né, que tem dificuldade com tecnologia, você fica lá tentando fazer o totem. Aí gera um QR Code. Aí você sobe. Só que se você deleta aquele QR Code, na hora de sair você não consegue sair. Então, assim, é uma inovação que só foi pensada para o lado de quem oferta o serviço. Então, empresa, não? Exato. A gente vive essa crise. Então, eu provoco o empresário a pensar como não cair nessa, como trazer uma inovação, mas que potencialize a experiência do cliente. Né? QR Code em restaurante. Pode ter o QR Code em restaurante, mas não tenha só o QR Code. Tem o cardápio de papel também. Deixa a pessoa escolher, né, o que ela quer fazer. Danilo, eu acho que dentro desse contexto que você está colocando, cabe muito essa visão, né, de que a preocupação aparentemente com as tecnologias, as novas tecnologias, por exemplo, convênio médico. Não, agora atendimento 24 horas por dia automatizado. Ok, e aí a pessoa tem uma dúvida e a resposta é sim ou não. Você não tem outra opção, né? Então acho que realmente existe uma preocupação da empresa do ponto de vista dela, né, do empresário,
Mas essas pessoas deveriam olhar ao contrário, olhar do ponto de vista do cliente, né? Porque é ele que vai utilizar o sistema. Exatamente, Eloy. Então, os chatbots, né? Exato. Eles vieram realmente para ajudar. É uma ótima ferramenta. Mas aí começa a se falar de chatbot, todo mundo vai lá e entope a empresa de chatbot. E aí, se você não cria um fluxo correto, a pessoa fica perdida lá no chatbot. O chatbot não te responde o que você quer. Quando você chega no atendente humano, você já está injuriado, né? Esses dias eu precisei cancelar a internet de um imóvel que eu vendi. Eu não imaginava que ainda estava assim. Eu demorei 2 dias, porque quando falava que era cancelamento, a linha magicamente caía. E quando não caiu, o atendente ficou até sem graça. Falou assim: Danilo, eu vou ter que passar aqui por um script de meia hora para você, de fazer uma série de promoções para tentar fazer a sua retenção. Então, assim, é descolado da realidade, né? Muitas vezes essa parte de retenção do cliente, atendimento ao cliente, porque se ouve num podcast, se ouve numa palestra que tem que fazer retenção ao cliente. E todo mundo sai fazendo, mas sai fazendo olhando só o seu lado e não da experiência. Ô Danilo, inclusive essas ligações hoje, que são ligações assim, uma atrás da outra, o dia todo te perturbando, eu não atendo mais. Então, os meus amigos, os meus conhecidos têm meu WhatsApp. Vai pelo WhatsApp, eu vou agora atender, não atendo nem. Olha, não dá para atender, porque é o dia inteiro eu te oferecendo consignado, vendendo seguro, vendendo linha telefônica, vendendo. Não dá mais. E parece que a Anatel está tomando atitude para brecar isso aí. Só que breca, eles buscam uma outra forma de continuar perturbando as pessoas, né? Olha, Clemente, esses dias eu estava falando sobre isso. Se ainda existe, é porque ainda vende. Né? Então a massa aí da população ainda se interessa por algum produto ofertado nos telefones. Mas eu acho que muitas marcas hoje estão ultrapassando o limite. Sim. Vou até dar uma dica aí para quem está ouvindo. Eu tenho um aplicativo chamado Truecaller. Né? True, de verdade em inglês. Truecaller. Aí ele tem ali tem uma música, né? Ou é uma música assim? É quase, True Colors. True Colors. Da Cyndi Lauper. Quem que é a cantora? Isso, é Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Bom, desculpa aí a tosse, estou gripado. Mas então, esse aplicativo, ele tem uma base de dados de números que já são flagrados como spam. Seu mesmo aplicativo? Truecaller. Uhum. Aí você já recebe a ligação, já aparece embaixo assim, 50 reportes de spam. Você já nem atende. Entendi. Vale a pena. Falando negócio, Danilo, na sua vida, no dia a dia, o que aconteceu para você? Acho que é importante saber disso mesmo, porque você é um empresário bem-sucedido. De repente, o Danilo Magri dentro de uma rádio Jovem Pan, a maior e mais ouvida emissora de rádio no país. O que isso representou para você, Danilo? Vou falar que do lado profissional... Sim, claro. Escuta ativa. Muitas vezes, quando você está em posição de liderança, no meu dia a dia, eu mais falo ou eu tenho que tomar mais decisões que a média das pessoas que estão ao meu redor, numa reunião, etc. Aqui você tem que se colocar como ouvinte, como coadjuvante, você tem que fazer o seu entrevistado brilhar. E esse exercício de escuta ativa, esse exercício de humildade, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa também não está indo da maneira que você quer na entrevista e você tem que encaixar ao vivo em 20 minutos. Isso trouxe muita adaptabilidade para o meu dia a dia. E no lado pessoal, muitos entrevistados que eu recebi aqui se tornaram parceiros de negócio. Eu fui visitar a empresa, o Herbert, que teve aqui semana passada, da Vinícola Essência. Eu fui lá almoçar no domingo, adorei a experiência, fui recebido super bem. Então, assim, a gente acaba conhecendo muita gente. Fui lá conhecer no domingo, né? Foi muito legal. Então, a gente acaba realmente conhecendo boas pessoas aqui no Vale. E para os jovens que estão começando, onde você enxerga a maior chance de sucesso para esses jovens, Danilo? Olha, é uma boa pergunta, Clemente. Eu dividiria em 3 pontos, né? Eu acho que hoje a gente vive a era do conhecimento, a era da informação. Porque conhecimento você tem que fazer alguma coisa com ele. Você tem o YouTube, você tem várias plataformas de cursos online que realmente tem coisas boas ali dentro. Se você procurar, você acha conhecimento bom. Eu acho que os cursos técnicos, para aquela juventude que talvez não teve a oportunidade, né, de estudar numa boa escola, de ter bons acessos, continua sendo uma ótima fonte de conseguir uma profissão rápido, uma entrada no mercado de trabalho rápido. Eu não sou engenheiro, mas eu sou muito fã dos cursos de engenharia, porque eu acho que o engenheiro hoje ele trabalha em qualquer área.
Você é formado em quê? Eu sou formado em marketing, depois fiz um MBA em administração. Entendi. Só que o engenheiro ele consegue ser administrador e consegue construir ponte, né? Eu falo que é muito ampla essa profissão. Agora, o jovem, em geral, aquele jovem que quer empreender, que quer ter uma profissão, que de repente quer ter um salário acima da média mais rápido, tecnologia. O jovem que dominar TI, dominar alguma área da tecnologia, tem muita chance de ter uma carreira mais exponencial, tem muita chance de trabalhar para uma empresa americana, trabalhando no Brasil e ganhando em dólar. Eu vejo que é o grande disruptivo. Assim. E seria o ensino médio ou ensino faculdade, por exemplo, superior? O que? O jovem? É o jovem que pode ele pode cursar uma faculdade de TI ou pode cursar uma outra faculdade, mas fazer uma especialização em TI, consegue ter cursos paralelos de especialização em alguma área de TI. Eu vejo isso desenvolvedor, né? Os desenvolvedores estão em alta hoje e conseguem, às vezes, empregos fora, ganhando em moeda estrangeira. Aqui pro final da entrevista aqui, Danilo, qual dica você daria ou você dá para quem está nos ouvindo agora e quer empreender? Você como um mentor, inclusive, fez televisão também. Exato. Tem uma experiência bacana nisso aí, né? Eu diria que não empreenda por modismo ou por uma sensação de que você vai trabalhar menos ou por uma sensação de que está todo mundo ganhando dinheiro menos eu, né? Eu acho que é importante, sim, você ter recurso financeiro, pelo menos ali uns 6 meses de recurso financeiro, para conseguir segurar a onda caso aconteça alguma coisa, né? A gente nunca sabe se o seu negócio vai tracionar da maneira que você quis, se as leis, se a tecnologia não vai ser uma barreira. Então, tenha uma reserva, assim. Muita gente acaba entrando com boas ideias, mas sem recurso financeiro, aí não tem espaço para erro. De preferência num setor que você conheça, ou se você não conhece, que tenha estudado bastante esse setor. Porque você vê essas ondas, né? Todo mundo vai lá e abre uma paleteira. Depois todo mundo vai lá, abre um açaí. Depois todo mundo vai lá, abre um beach tênis. Nada contra. Eu acho que... E o próprio mercado, ele filtra aqueles bons empreendedores e vão ficar os bons empreendedores. Mas muita gente entra porque fala, nossa, meu vizinho abriu isso aqui, tá ganhando dinheiro, eu vou abrir também. E ou assim, agora mais para a juventude, né? Já que a gente falou... Não, meu negócio é trabalhar da praia, horário flexível, então eu vou empreender. Eu digo que o empreendedorismo, eu tenho até uma frase, eu falo que o empreendedor ele é feito de muita rotina e muita disciplina até ele desfrutar do progresso, né? É o caminho mais curto, sim, para o progresso, para uma liberdade financeira, mas até lá você tem que ter uma rotina e uma resiliência acima da média. É bom lembrar que a liberdade financeira não chega em 2 dias, né? Não chega. Né? A gente acaba pensando ali na internet pessoas que é 1 em 1 bilhão que tiveram grandes casos de sucesso. E isso gera uma falsa percepção, né? Que bom que tem essas pessoas para nos inspirar. Mas não é a realidade. Muito bom entrevistá-lo aqui, Danilo. Obrigado. Vamos passa rápido, né? Passa muito rápido, né? Agora muito eu legal, entendo né? por que os entrevistados falam que passa rápido. Entendeu? O outro lado.